Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Superintendência de Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. A seguir daremos início à a entrevista coletiva que tem por objeto a 36ª fase da Operação Lava Jato, intitulada Operação Dragão. Solicitamos a todos, como já é de praxe, identificarem-se e informarem qual veículo de comunicação representam antes de fazerem suas perguntas. Assim como solicitamos também a gentileza de aguardarem o microfone para fazerem suas perguntas. À mesa, apresentamos as seguintes autoridades: Rosalvo Ferreira Franco, delegado de Polícia Federal, superintendente regional da Polícia Federal no estado do Paraná. Igor Romário de Paula, delegado de Polícia Federal, coordenador da Operação Lava Jato na Polícia Federal. Roberson Henrique Pozobon, procurador da República, membro da Força Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal. E Júlio Mota Noronha, procurador da República, membro da Força Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal. Passamos a palavra ao superintendente regional, Dr. Rosalvo Ferreira Franco. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Na manhã de hoje foi desencadeada a 36ª fase da Operação Lava Jato, denominada Operação Dragão. O doutor Igor e, em seguida, os doutores Júlio e Possebon vão dar maiores detalhes sobre a operação. Bem, bom dia a todos. Um primeiro esclarecimento pode ter gerado um pouco de confusão. Um dos mandados de buscas cumpridos hoje aqui em Curitiba, no escritório pertencente ao ex-governador Jaime Lerner, se refere a uma operação de Tocantins. Então, nenhum esclarecimento vai ser dado aqui, vai ser dado diretamente pela comunicação social lá de Tocantins. A 36ª fase, a Operação Dragão, quando vocês tiverem acesso aos autos, vão entender bem o porquê do nome. É apenas uma referência a uma expressão usada por um dos investigados na contabilidade dele. Todos os mandados de busca já foram cumpridos, 2 mandados de prisão preventiva, um já estava na custódia, o senhor Adir Assad, e um mandado de prisão preventiva em aberto, Rodrigo Tacla Duran, que se encontra nos Estados Unidos, ainda sem uma definição quanto ao cumprimento por parte das autoridades americanas. Rodrigo Tacla Duran já tem o mandado de prisão incluído na difusão vermelha para captura no exterior, pela Interpol, desde o dia 13 de setembro de 2016. No formato oculto, né, em função da ligação com essa fase, então a difusão dele estava só para acesso das autoridades. Doutor Júlio e doutor Robertson vão detalhar um pouco mais o caso para vocês. Bom dia a todos. Os alvos dessa fase... Está distante? Está desligado. Melhor. Então, novamente, bom dia a todos. Os alvos dessa fase são empresas ligadas aos senhores Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran, que, segundo evidências já colhidas pela operação, são operadores financeiros que realizaram diversas operações de lavagem de dinheiro para empresas investigadas na Operação Lava Jato. A fase de hoje é um aprofundamento das investigações, fruto do material coletado nas fases anteriores e também de informações decorrentes do afastamento do sigilo bancário, fiscal, telemático de diversas empresas e pessoas físicas, e também fruto de documentos e depoimentos prestados no bojo de acordos de colaboração. As investigações apontaram que esses operadores financeiros se valeram de operações de lavagem de dinheiro bastante complexas, utilizando empresas no exterior, contas bancárias no exterior, empresas de fachada, sem estrutura para prestar serviços e também contratos fraudulentos. Especificamente em relação ao senhor Adir Assad, ele já foi réu em uma ação aqui na 13ª Vara Federal de Curitiba, foi condenado a uma pena de 9 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Nessa ação, ficou comprovado que houve o repasse de cerca de 18 milhões de reais pelo consórcio Interpar, que era fornecedor da Petrobras, a Adir Assad,
para promover o pagamento de propina a dirigentes da Petrobras, como Renato Duque e Pedro Barusco. No entanto, os elementos probatórios agora colhidos indicam que as atividades de Adir-Assad transcenderam essas operações já identificadas, além de ser investigado em outras ações, perante outros juízos, por repasses a empresas como Andrade Gutierrez e a Delta Construtora. A Adir-Assad também está envolvido com operações de lavagem de dinheiro da construtora Odebrecht. Por meio de operações de lavagem de dinheiro, ele foi responsável por realizar a geração de dinheiro para pagamento de propina, pelo menos até 2014. Nesse mesmo contexto, as evidências apontam que Rodrigo Tacla Duran foi responsável por lavar dezenas de milhões de reais por meio de empresas controladas por ele, como a Econocel do Brasil, a TWC Participações e a Tacla Duran Sociedade de Advogado. Diversos envolvidos na Operação Lava Jato se valeram das empresas de Rodrigo Tacla Duran para gerar dinheiro e realizar o pagamento de propinas, como a UTC, a Mindy Júnior e a Odebrecht. A UTC e a Mindy Júnior repassaram, respectivamente, às empresas do senhor Tacla Duran aproximadamente 9 milhões de reais e 25 milhões de reais no período de 2011 a 2013. Além disso, valores mantidos em contas secretas da Odebrecht foram transferidas para contas de Rodrigo Tacla Duran, também secretas no exterior, para que, por meio dessa, ele disponibilizasse recursos a doleiros e estes, como a Adir-Assad, pudessem gerar o recurso em espécie no Brasil, que era utilizado para o pagamento de propinas. Rodrigo Tacla Duran, somente com a Adir-Assad, realizou transações que superam 24 milhões de reais. Importante ainda destacar que uma empresa de Rodrigo Tacla Duran recebeu, em 2011, cerca de 500 mil reais de Júlio Camargo, um confesso intermediador de propina que participou do esquema criminoso que envolveu a Petrobras. Outras empresas também, contratadas pela administração pública, realizaram depósitos milionários para empresas de Adir-Assad e de Rodrigo Tacla Duran, também nesse mesmo período, de 2011 a 2013, e são alvos da investigação. São elas a SA Paulista de Construções e Comércio, a EIT, Empresa Industrial Técnica SA, a EIT Engenharia, a Construtora Triunfo e a Econorte, empresa concessionária de rodovias do Norte. Bom, essa é uma breve síntese da operação de hoje, que nos leva primordialmente a duas constatações. A primeira é que a operação de hoje aponta novamente para um quadro de corrupção sistêmica e de lavagem de dinheiro contínua. Não estamos falando aqui de um ato de corrupção isolado ou de um ato de lavagem de dinheiro isolado. Há evidências de que esses operadores financeiros atuaram de forma contínua e prolongada na lavagem de dinheiro, fazendo disso a sua profissão. Fizeram da lavagem de dinheiro a sua profissão. Atividade criminosa não é profissão. O Estado não pode tolerar que pessoas façam da atividade criminosa a sua profissão. Essa primeira constatação nos leva a uma segunda. Na operação de hoje, há evidências de que esses operadores financeiros agiram em plena sintonia para gerar recursos que foram utilizados para o pagamento de propina por diversas empresas a diversos agentes públicos. São diversas empresas, diversos esquemas, todos eles conectados. Essa relação entre operadores, empresas e agentes públicos corrompidos revela uma forma de atuar bastante organizada. E o Estado, diante de um crime tão organizado, só consegue uma resposta efetiva se também agir de forma organizada. Ministério Público, a Polícia Federal, Receita Federal, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, precisam agir em sintonia para apresentarem à sociedade uma resposta eficaz a esse quadro de corrupção sistêmica e de lavagem de dinheiro contínua que foi apresentado, em grande parte, pela Operação Lava Jato. Essas são as nossas considerações iniciais
Não sei se mais algum colega quer colocar mais alguma questão. Passar para o colega Robertson aqui. Bom dia a todas e todos. Gostaria só de consolidar aqui alguns dados, alguns números sobre a fase de hoje. Então, um número que chama bastante atenção é o número de recursos, o volume de recursos que foram lavados, recursos criminosos que foram lavados por intermédio de Rodrigo Tacla Duran, a partir do seu escritório de advocacia, o escritório Tacla Duran Advogados Associados. Por exemplo, a UTC forneceu, no âmbito do acordo de colaboração do seu principal executivo, provas no sentido de que celebrou contratos na ordem de 56 milhões de reais com o escritório Tacla Duran Associados. Esses contratos eles foram sobrevalorados ou inexistentes, não tinham um objeto verdadeiro, e resultaram num retorno para a própria UTC de recursos no montante de 35 milhões de reais. Então, temos aí já um volume muito significativo. Mas, além disso, o Rodrigo Tacla Duran também realizou essas atividades de lavagem de capitais para outras empreiteiras. A exemplo da Mendes Júnior, também investigada no âmbito da Operação Lava Jato, que tem contratos com o escritório de advocacia do investigado na ordem de 25 milhões de reais. A SA Paulista, por sua vez, na ordem de 10 milhões de reais. A EIT, como foi citada pelo Dr. Júlio, na ordem de 1,5 milhão de reais. Então, são recursos muito volumosos que foram lavados de forma sistemática, contínua, por esse operador financeiro. Também chama atenção, ao analisar esses dados, as quebras fiscais e bancárias desse escritório, que desses recursos, dessas dezenas de milhões de reais, o destinatário imediato delas foi, em grande medida, o seu próprio sócio e operador financeiro, Rodrigo Tacla Duran, que foi beneficiado, seja por intermédio de saques, seja por intermédio de depósitos bancários, com 61 milhões de reais desses recursos. Então, o que se está se vislumbrando aqui a empresa transferia para o escritório, seu principal sócio e advogado, Rodrigo Tacla Duran, sacava e devolvia, em parte, para a própria empreiteira, e nisso você obtém o dinheiro, a disponibilidade financeira para todos os fins ilícitos, para pagar funcionários públicos, para pagar agentes políticos. É nesse momento que se gera o famigerado e muito comentado Caixa 2. Então, é preciso destacar aqui que Caixa 2 é crime. Caixa 2 é produto de crime. Não existe Caixa 2 inocente. O Caixa 2 ele vem justamente de uma prática de lavar dinheiro de crimes antecedentes, de corrupção, de organizações criminosas, de fraudes a licitações e assim por diante. Então, devo dizer que muito nos preocupa um contexto em que nossos agentes, nossos representantes políticos falam, pelo menos nos corredores se ouve muito dizer, de uma anistia do Caixa 2, pois com isso se anistiariam justamente o processo de lavagem de capitais e de corrupção. Um outro dado importante é a própria relação entre os operadores financeiros. Então, Rodrigo Tacla Duran e Adir Assad tinham um relacionamento constante, e foi possível verificar que ambos mantiveram relacionamentos, transações financeiras, que superaram 25 milhões de reais, por intermédio de duas outras empresas de Rodrigo Tacla Duran, quais seriam a Econocel e a TWC. Então, no mercado criminoso, nessa atividade profissional que foi citada por Dr. Júlio, de prática sistemática contínua de corrupção, esses agentes, esses profissionais do crime, eles comunicam-se entre si, eles cooperam entre si. E aí uma mensagem, talvez que o Brasil precise dar a todos esses agentes, corruptos de qualquer espécie, lavadores profissionais de dinheiro de toda espécie, é a mensagem de que eles, no Brasil hoje, precisam ter medo ao praticar esses delitos, pois cedo ou tarde esses delitos virão à tona e eles serão responsabilizados nos termos da lei. Seria só seu acréscimo. Passaremos agora ao início das perguntas. Bom dia, Kelly Cadanos, da Gazeta do Povo. Eu queria, se possível, um detalhamento em relação à participação das empresas aqui que foram alvos de busca e apreensão e conduções coercitivas aqui no Paraná. A Triunfo e a Econorte.
Queria saber dos valores envolvidos em relação a essas empresas, se já é possível linkar o dinheiro que foi pago por essas empresas aos operadores com algum agente público corrompido. E essas empresas, principalmente a Triunfo, ela atua também em outros ramos, né? Trabalha ali na concessão de portos, aeroportos, estradas. Isso significa que a Lava Jato vai abrir novos focos a partir de agora? E se esses novos focos vão ficar aqui na Força Tarefa ou vão ser desmembrados para outras esferas da Polícia Federal? Bom, hoje foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. Então, esse é o momento em que se tem por finalidade coletar provas para um desenvolvimento e maturação das investigações. O que se vislumbrou em relação a contratos que foram celebrados por colaboradores, e eles revelaram isso claramente, forneceram provas já de antemão, é que eram contratos falsos. Nós não podemos ainda formar um juízo de valor sobre os contratos daqueles que não são colaboradores, pois justamente essa documentação é que se busca apreender hoje. Então, o que podemos dizer é que o contrato das demais empresas que foram alvos de busca e apreensão hoje, toda a documentação pertinente será apreendida, será formalizada essa apreensão e será analisada logo em seguida. Com relação aos números, foi possível verificar a partir do afastamento do sigilo bancário e fiscal das empresas do operador financeiro Rodrigo Tacla Duran, que a construtora Triunfo transferiu para o escritório do Rodrigo Tacla Duran cerca de R$ 2.161.000. A Econorte, por sua vez, transferiu cerca de R$ 1.212.000 e a Triunfo Participações cerca de R$ 1,5 milhão. Então, são montantes significativos cuja a natureza ainda deverá ser esclarecida assim que tenhamos os resultados das buscas e apreensões. Claro. Então, a construtora Triunfo foi cerca de R$ 2.161.000. Isso entre 2011 e 2013, certo? A Econorte, empresa concessionária de rodovias, foi cerca de R$ 1.200.000 e a Triunfo Participações foi cerca de R$ 1.500.000. Então, volto a dizer, não é possível ainda formar um juízo de valor sobre a natureza dessas transações. O que buscamos aqui são provas que estamos ainda no estágio de desenvolvimento. É justamente sobre isso. Não sabemos qual foi a natureza desses contratos ainda no momento. O que foi possível esclarecer antes dessa fase ostensiva, da 36ª fase, foi só em relação àquelas pessoas investigadas que já colaboravam com a Justiça, pois, em relação a elas, existe um dever de sigilo e nós podemos desenvolver, indagá-las acerca desses contratos com esse operador financeiro suspeito. Elas disseram que os contratos ou eram sobrevalorados ou eram falsos. Agora, nós não poderíamos intimar os demais antes, sob pena de correr o risco de perdermos provas. Então, volto a dizer, a conclusão ela será em seguida. Mas como você chegou nessas empresas, então, se não tinha nenhum? Justamente a partir do desenvolvimento das investigações por intermédio do afastamento do sigilo bancário e financeiro das empresas de Rodrigo Tacla Duran que já eram suspeitas. Então, a partir daí foi possível mapear não só transações suspeitas com a UTC, não só transações suspeitas com a Mendes Júnior, não só transações suspeitas com a Odebrecht, que já eram empresas cujos executivos já foram denunciados no âmbito da operação, mas também com essas outras empresas. Me permita só uma complementação também. Além dessas informações, todas essas empresas foram também, a partir da quebra, do afastamento do sigilo fiscal, foram também obtidas informações junto à Receita Federal, que informou que essas empresas apresentaram, até este momento, apenas comprovantes do pagamento e notas fiscais. Não houve ainda a comprovação da efetiva prestação de serviços desse operador financeiro. Então, este é um dos focos do aprofundamento da investigação. Seriam serviços de advocacia? No caso dos pagamentos feitos ao escritório do senhor Rodrigo, seriam serviços advocatícios. Supostos serviços advocatícios.
Bom dia, Isabela da Globo News. Eu gostaria de saber, então, se desses 50 milhões já é possível rastrear de que valores, de que contratos foram desviados esses valores pagos de propina e qual seria a participação da Odebrecht aqui, já que ela não estava no release. Bom, esses valores que superam 50 milhões de reais, que já foram rastreados, remetem basicamente aos valores pagos pela UTC e pela Mendes Júnior, a Rodrigo Tacla Duran, e também os valores que foram pagos entre a Dirasad, que foram transacionados entre a Dirasad e Rodrigo Tacla Duran. Esses valores não têm justificativa real em prestação de serviços. A participação da Odebrecht, nesse momento, se refere à participação desses operadores na lavagem de dinheiro também para o setor de operações estruturadas. Como nós dissemos, chama bastante atenção que esses operadores financeiros atuaram para mais de uma empresa, demonstrando uma organização, uma relação concatenada de todos esses agentes voltados à lavagem de dinheiro e geração de recursos para pagamento de propina. Só para deixar mais clara a minha pergunta, a origem desse dinheiro, qual contrato da Petrobras? Oi, Isabela. A pergunta é bem interessante e revela até o grau de sofisticação com que a lavagem do dinheiro é realizada. Então, existem casos em que a lavagem do dinheiro se dá por intermédio de um contrato que vincula a própria obra. Então, imagine lá uma obra da Petrobras, e aí a empreiteira que sobrevalorou aquele contrato, corrompeu os funcionários públicos responsáveis pela licitação daquele contrato, ela celebra um contrato no âmbito do consórcio, para daí transferir o dinheiro para um operador financeiro, e existe um grau mais sofisticado de lavagem em que você distancia o contrato falso do próprio objeto, da origem dos recursos. Então, o que acontece? O que a gente vislumbrou nesse caso, pelo menos nos casos em relação ao UTC? Eram contratos que não tinham qualquer relação com serviços, com a origem do dinheiro. Então, eram contratos, por exemplo, nós vislumbramos contratos entre a UTC e o Rodrigo e o escritório de advocacia, em que o escritório se comprometia a consultar diversos processos no âmbito do Tribunal de Contas da União para dizer se a UTC era ré ou não no processo. Então, ela ia lá, entrava no número e falava, ó, a UTC não faz parte desse contrato. A UTC não faz parte desse contrato. E nisso foram centenas de documentos em que ela certificava que a UTC não era parte de um processo do TCU, quando bastava consultar pelo nome da parte. Então, se cria uma necessidade, na verdade, esses contratos ele não têm finalidade alguma, a não ser lavar o dinheiro. Então, o objeto dele, muitas vezes, é um objeto que se distancia da origem ilícita do dinheiro. E aí, com isso, a lavagem ela fica um pouco mais sofisticada, um pouco mais difícil de fazer a ligação entre as obras diversas. Isso é um dado interessante. Outro dado interessante sobre a sua segunda pergunta é o fato de que, segundo apurado, segundo foi revelado por colaboradores que celebraram um acordo no âmbito da Operação Lava Jato, Rodrigo Tacla Duran ele atuou por um longo período, por anos, junto ao setor de operações estruturadas da Odebrecht. E, nesse âmbito da sua atuação, ele foi o controlador, foi o administrador de mais de 12 contas abertas no exterior em nome de offshores, contas nas quais ele recebeu dezenas de milhões de dólares. E, com isso, logicamente, permitiu que aquele setor de propinas, o setor de operações estruturadas, funcionasse bem. Então, ele tinha relacionamento com outros operadores financeiros, tinha relacionamento com diversas empreiteiras, e ele servia nesse contexto, isso é bastante interessante, como um verdadeiro elo de dois contextos criminosos. Ele ligava os corruptores, de um lado, aos corrompidos do outro lado. E, nessa medida, justamente por ser um elo, é que podem ser muito ricas as provas que venham a ser apreendidas no âmbito do mandado de busca e apreensão em suas empresas, em seus endereços. Por quê? Porque ele vai fazer justamente a interface entre quem corrompe e quem é corrompido. Bom dia, Karine Garcia, da RPC. Vocês disseram que uma série de evidências levaram a entender, enfim, a concluir que esses operadores trabalhavam e agiam em consonância aí com agentes públicos e com empresas. Além da questão das transações financeiras, a questão da receita, como o senhor citou, alguma outra evidência que levou a concluir tudo isso? Bom,
Como eu disse, são uma série de evidências, muitas delas coletadas nas fases anteriores, então temos vários documentos que demonstram essa relação. Além do afastamento do sigilo bancário e fiscal, também afastamento de sigilo telemático, então nós tivemos acesso a determinados e-mails que demonstram essa relação. Além disso, também documentos que foram fornecidos por colaboradores, além dos seus próprios depoimentos. Então, são um conjunto probatório bastante robusto, que demonstra que essas pessoas atuaram para gerar recursos que depois foram utilizados para o pagamento de propina. Citar um exemplo, 2 colaboradores que integram a empreiteira UTC, que celebraram um acordo de colaboração, eles revelaram que Rodrigo Tacla Duran foi apresentado a ele justamente com essa finalidade, de lavar o dinheiro, e nesse contexto ele, por um pouco mais de 3 anos, desenvolveram paulatinamente essa atividade de lavagem de dinheiro, que era oriundo das diversas práticas ilícitas que já foram reveladas em relação a esse grupo. Os colaboradores da UTC, que celebraram o acordo de colaboração. Bom dia, Alana, do Portal G1. Quanto aos valores da lavagem da UTC, 56 milhões, né, da Mendes Júnior, 25, e da Odebrecht, temos esse valor aí? O da Odebrecht foi uma lavagem que ainda demanda investigações, e eu explico por que ele ainda não pode ser definido. Ao contrário das lavagens de dinheiro que são realizadas no território nacional, onde temos a faculdade de afastar do sigilo bancário, obter as informações das instituições em prazo de dias, as instituições bancárias que estão no exterior, por sua vez, é um processo mais burocrático, porque demanda procedimentos de cooperação internacional. Então, na medida em que Rodrigo Tacla Duran trabalhou como operador financeiro para o Odebrecht, lavando dinheiro no exterior, mediante contas offshores, essa obtenção dessa documentação ela é um pouco mais custosa e ainda não é possível precisar o volume total. Ricardo, do Estadão. Doutor, a OAB, se já não mandou, certamente vai, ainda hoje, reclamar de prisão de advogado, de mandado de prisão de advogado. Eu queria que o senhor falasse sobre a participação de pessoas, agora já tinha se comprovado contador, agora advogado, em mecanismos de lavagem, como vocês já vão se blindar quanto a isso. E vocês falaram dessa sistemática de operadores, quer dizer, são sempre considerados engrenagens substituíveis na lavagem, né? Agora, tanto a DI, o próprio TAC e o CEF, em outros casos, quer dizer, são pessoas que estavam aí no mercado negro há muito tempo, né? Por que chegamos a esse ponto, assim, de que as peças substituíveis viraram peças permanentes? É quase um mecanismo suíço de relógio, né? Bom, um primeiro ponto é necessário dizer que nenhuma profissão está isenta ou nenhuma profissão está distanciada de ter profissionais que, infelizmente, se desviam do correto e praticam ilícitos. Então, sejam esses profissionais do direito de quaisquer áreas que for, esses profissionais deverão ser responsabilizados. E o Conselho Federal e os conselhos estaduais da Ordem não só acompanham essas diligências que são realizadas em escritórios de advocacia, justamente para zelar pelas prerrogativas dos advogados, mas também para que depois possam tomar as providências nos âmbitos disciplinares administrativos. Isso é o salutar. Pessoas podem desviar e elas devem sofrer as consequências em todas as instâncias possíveis, sejam elas administrativas, cíveis ou criminal, né? E no tocante à segunda pergunta, de fato, muito causa espanto, na verdade, quase que nos causa um verdadeiro desespero a forma sistemática, contínua, generalizada com que foi praticada a corrupção de forma geral em diversos contratos da administração pública federal, estadual e municipais no Brasil. E essa forma sistemática com que foi praticado, logicamente, as empreiteiras, logicamente, quem corrompia e quem era corrompido buscava se servir dos profissionais especializados, que tinham o know-how da prática criminosa. E muitas vezes esses profissionais eram os mesmos, ou eram um apresentava o outro, eles tinham uma verdadeira confraria criminosa, a gente pode dizer, porque um se relacionava com o outro.
Então, o Alberto Youssef, Adir Assad, Rodrigo Tacla Duran, diversos outros operadores que trabalharam para diversas empreiteiras, por que eles ficaram tanto tempo praticando ilícitos? Por que esses ilícitos não vieram à tona antes? Bom, aí a gente volta àquele discurso de que a Operação Lava Jato e outras grandes operações, por uma série de fatores, tiveram a possibilidade de encontrar um veio investigativo e desenvolver, expandir esse veio e encontrar diversos ilícitos. Quando o Brasil ainda passava por uma realidade de quase que absoluta impunidade dos delitos de colarinho branco. Mas é preciso que essa questão, para que não haja novamente, para que daqui a alguns anos isso não aconteça novamente, que nosso sistema seja aperfeiçoado, né? Não há uma forma mágica de tratar a corrupção e interromper esses delitos, senão por meio de políticas públicas, senão por meio do aperfeiçoamento dos nossos sistemas legislativo penal, senão por meio do fortalecimento das instituições. E aí nos preocupa um cenário em que se fala, se discute retrocessos legislativos, um cenário em que a discussão de projetos de leis que visam a atacar as instituições, enfraquecendo-as e não as fortalecendo, um projeto em que se busca investigar os investigadores pelo exercício da profissão, né? Dr. Sérgio Moro já se pronunciou, por exemplo, sobre projetos de leis que visam a criar crimes de hermenêutica ou crimes de interpretação da lei. Se as instituições e os seus integrantes não tiverem liberdade para investigar e segurança para investigar e processar esses delitos, a gente vai simplesmente retornar ao estado anterior. E isso muito nos preocupa. Então é por isso que a gente precisa aprovar não retrocessos legislativos, mas avanços legislativos. E foi nesse sentido que ontem foi apresentada no âmbito da Câmara dos Deputados o relatório do projeto das 10 medidas, ao qual já foram agregadas novas medidas importantes e que podem tornar o nosso sistema melhor. Estejamos atentos a isso para que nós possamos avançar e não retroceder no combate à corrupção em nosso país. Vocês vão separar o Odebrecht desse procedimento para evitar que ela trave a investigação? Não, na verdade, nenhuma investigação é interrompida, né? As investigações elas continuam, as ações penais continuam, o processo segue exatamente da mesma forma. Rafael Neves, do Metro Jornal. Eu faço uma pergunta, na verdade, na linha dessa última do Ricardo, que pelas evidências o Tacla Duran, ele fazia as operações para fabricar dinheiro em espécie aqui no Brasil. Quero saber quais são os caminhos para rastrear o destinatário a partir daí, sem uma eventual colaboração, que a gente tem conhecimento que está acontecendo uma colaboração generalizada da Odebrecht. No caso específico do senhor Rodrigo, é possível rastrear a partir de diversos mecanismos de investigação e também a partir dos aportes providos pelas colaborações. Nesse caso específico, foi muito importante a colaboração feita pelos executivos da UTC, que indicaram exatamente o caminho do dinheiro. Celebravam contratos fraudulentos com Rodrigo Tacla Duran e repassavam dinheiro em virtude desse contrato fraudulento para suas empresas. Ele, em seguida, devolvia dinheiro em espécie para esses executivos que executavam o pagamento a agentes públicos corrompidos. Dessa forma, nós conseguimos rastrear todo o dinheiro, desde a saída da UTC, chegada do dinheiro a partir de contratos públicos, até a sua chegada ao operador financeiro e depois o repasse aos agentes públicos corrompidos. Todas as colaborações elas devem atender a diversos princípios, inclusive a utilidade da investigação. Então, toda colaboração tem como pressuposto ampliar as investigações, seja com uma pessoa jurídica, seja com uma pessoa física. Então, a ideia de toda colaboração é ampliar aquilo que já se tem. Era um padrão dele devolver o dinheiro em moeda para o corruptor, ou ele teve caso que ele passa ao beneficiário, ele entrega... As investigações ainda não estão encerradas, mas, por enquanto, nós temos evidências dessas duas formas, tanto entrega de volta para a empresa, quanto entrega também para alguns agentes públicos.
Bom dia, Thaís da Rede Mercosul, afiliada à Record News. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas buscas aqui no Paraná, né? Em quantos locais que foram essas buscas? Falando da Triunfo e da Econorte, esses valores, cerca de 2 milhões na Triunfo, cerca de 1 milhão e 200 mil para a Econorte, são valores de contratos? De que forma esses valores estão sendo monitorados? E quais as evidências para essas empresas? E só reforçando, são 2 ou 3 lugares aqui no Paraná. Você responde só os locais e depois a gente fala dos valores? São 2 só. 2 locais só, a construtora Triunfo aqui em Curitiba e a Econorte em Londrina. Certo. Em relação às evidências quanto a essas empresas, até o momento nós só recebemos comprovação desses valores a respeito de notas fiscais e comprovantes de pagamento. Não existe ainda a comprovação da efetiva prestação dos serviços. Isso já foi feito não só por meio da investigação empreendida pelo Ministério Público e pela Polícia, mas também pela própria Receita Federal, que vem contribuindo muito nessa investigação. Um dado interessante, talvez, a ser levado em consideração nesse âmbito, ainda em fase de desenvolvimento de investigação, é que, especificamente, uma dessas pessoas jurídicas que transferiu recursos para Rodrigo Tacla Duran, a concessionária de Rodovias Norte, na verdade, tem 2 concessionárias, também a concessionária da rodovia Osório-Porto Alegre, são concessionárias que têm um objeto específico, ou pelo menos um âmbito de atuação estrito, né? Então, acaso se comprove que não houve qualquer prestação de serviços, há aí já um DNA da origem do dinheiro. Mais um elemento também que chama atenção é que essas empresas realizaram também pagamentos para a Dirasad, não só para Rodrigo Tacla Duran. A Dirasad já foi condenado por lavagem de dinheiro, então esse é mais um indício que chama a atenção e que demanda também o aprofundamento das investigações em relação a esses valores que elas transferiram para esses operadores financeiros. Quais são os valores pagos para a SAD? Os valores pagos por a SAD eu não tenho aqui nesse momento. Thaís Esterhoff, da Rede Vida de Televisão e correspondente para a TVN Panamá. Se os senhores pudessem, por favor, nomear quais foram os paraísos fiscais pelos quais transitaram os valores e quais as nacionalidades das offshores e se há outros bancos internacionais envolvidos. Bom, desculpe, eu não vi de onde... desculpe. Como essas transações financeiras ainda são objeto de investigação e de cooperação internacional, a gente ainda não pode dizer quais são os países e quais são as instituições financeiras envolvidas. Bom dia, Rafael Martins do Globo. Há pouco os senhores falaram que conseguiram rastrear o dinheiro até entrega aos agentes públicos corrompidos. Esse dinheiro, dessa fase especificamente, foi entregue a quem? Foi pagamento de propina a quem? Bom, são pagamentos que foram feitos por a UTC e que foram intermediados por Rodrigo Tacla Duran. Então, são pagamentos que, na verdade, já são conhecidos, vinculados a ações da UTC, que já correram também perante a 13ª Vara. Isabela, novamente, eu queria só reiterar, aqui no release vocês falam em pagamentos entre 2011 e 2013, se esse é todo o período ou se esse é parte do período dos pagamentos, se esses pagamentos continuaram depois da deflagração da operação e qual a justificativa para fazer o pedido das prisões nesse momento. Vocês acompanhavam o Tacla, sabiam que ele já estaria fora do país? Bom, primeiro em relação ao período, o período, de fato, ele é mais abrangente do que esse. Como nós mencionamos, inclusive, os pagamentos relacionados ao Odebrecht se estendem até 2014, pelo menos. No entanto, os elementos mais concretos são relacionados a esse período de 2011 a 2013. A outra pergunta... As investigações... Bom, as investigações elas já decorrem, né, de outras fases anteriores, de forma que nós já estávamos aprofundando essas investigações. Especificamente em relação ao senhor Rodrigo, nós já tínhamos a monitoração de que ele saía do país com bastante frequência. No período dos últimos 8 anos, realizou cerca de 80 viagens ao exterior, com rápido retorno ao Brasil.
Desde abril, ele se encontra fora do país, sem retorno, e, diante desse quadro, junto com todos os elementos probatórios que indicavam uma conduta recorrente de lavagem de dinheiro, um perigo para a ordem pública e, sobretudo, porque Rodrigo também possui dupla cidadania, possui cidadania espanhola, para a aplicação da lei penal foi necessário, com base nesses fundamentos, a decretação da prisão preventiva. Tem uma parceria com o Departamento de Justiça americano? Todas essas medidas que são necessárias, cuja execução é necessária no exterior, demandam o contato com autoridades estrangeiras, não só com os Estados Unidos, mas também com diversos outros países, e o Ministério Público, por meio da sua Secretaria de Cooperação Internacional, tem adotado todas as providências para que essas medidas sejam executadas, inclusive, no exterior. Douglas, da Band News TV. Gostaria de saber a explicação, né, do nome da operação, Operação Dragão, e se realmente se confirma a informação de que parte desse dinheiro era lavado, inclusive, na 25 de março, com os comerciantes em São Paulo. O nome é apenas uma referência a um termo usado por um dos operadores na sua contabilidade. Ele usava expressamente a Operação Dragão como um registro na contabilidade de disponibilidade de reais no Brasil, né? Unicamente por isso. Sim. Como já foi dito, Rodrigo Tacla Duran atuou em conjunto com outros operadores financeiros no interesse do setor de operações estruturadas da Odebrecht. Então, nesse contexto, ele fazia operações com esses agentes, um dos quais, inclusive, para internalizar o dinheiro para o Brasil, procedia sob a forma de operações de dólar-cabo. O que são operações de dólar-cabo? São operações que envolvem compensações recíprocas. O operador financeiro possui contas no exterior e, ao mesmo tempo, possui clientes que têm dinheiro em espécie no Brasil. Esses clientes que possuem dinheiro em espécie no Brasil desejam mandar esse dinheiro, muitas vezes ilícito, fruto de crimes ou de ilícitos administrativos, enfim, financeiros, tributários, para o exterior. Desse modo, o agente recebe o dinheiro desses clientes no Brasil e compensa com o valor recebido em dólar no exterior. E aí o dinheiro ele não transita de fato pelas contas bancárias, simplesmente se faz uma compensação entre contas diversas. Então, nesse caso, houve justamente o aproveitamento de recursos em espécie, segundo foi revelado por um colaborador, aproveitamento de recursos em espécies havidos de comerciantes na 29 de março para compensação com valores recebidos da empreiteira em dólares no exterior. E, com isso, ele atende a ambos os lados da cadeia, ficando, logicamente, com um percentual da transação. Essa é a chamada Operação Dólar-Cabo. Bom, as evidências elas são diversas e evidências muito concretas. Nós temos desde contratos ideologicamente falsos de prestação de serviços advocatícios, de consultoria, que foram celebrados com operadores financeiros. Nós temos depoimentos de colaboradores que revelaram que esses contratos eles não só não foram prestados, como ensejaram o recebimento, a lavagem de dinheiro, o recebimento de valores em espécie. Nós temos também dados que foram obtidos mediante o afastamento do sigilo bancário, fiscal e telemático desses agentes investigados. E todo esse conjunto probatório ele nos mostrou um cenário de prática reiterada, contínua de delitos de corrupção e lavagem de dinheiro. Essa prática reiterada ela ofende a ordem pública, ela põe em risco a paz social e, nessa medida, ela justifica a prisão. Também outros requisitos que justificaram a prisão foi justamente a aplicação da lei penal, pois se vislumbrou que esses agentes, havendo recursos no exterior, algum dos quais possuindo dupla cidadania, poderiam fugir, como de fato aconteceu. Agora, doutor, onde entram as empresas aqui no Paraná, Triunfo e a Econorte, principalmente? Em que momento elas entram? Esses contratos fictícios de advocacia?
Pois bem, então, conforme dito, já foram identificados contratos ideologicamente falsos, e isso foi possível já precisar, não só pela ausência de comprovação, de relatórios, de prestação de serviço efetivo, como também pela própria palavra dos colaboradores. Outras empresas, foi possível vislumbrar que elas mantinham contrato justamente com as mesmas empresas que lavavam dinheiro. Então, nesse contexto, e por não ter sido encontrado, não ter sido informado à Receita qualquer indicativo de prestação de serviço, a suspeita sobre eles. Essa suspeita ensejou a expedição dos mandados de busca e apreensão, que certamente serviram para coletar provas que permitirão um juízo de valor mais preciso sobre a natureza lícita ou ilícita dessas contratações, seja com empresas do Paraná ou de qualquer outro estado. Quais os valores envolvidos, doutor? Certo. Com a empreiteira UTC já foram identificados contratos que superam 56 milhões de reais. Esses contratos ou eram sobrevalorados ou eram contratos inexistentes. Nesse contexto, foi revelado pelos próprios colaboradores, pessoas físicas da UTC que celebraram acordo com o Ministério Público, que os contratos ensejaram a devolução de cerca de 35 milhões de reais para a empreiteira, que aí sim empregou esses recursos para finalidades ilícitas. Essa é o modo, essa é a forma como se gera o Caixa 2. Se lava o dinheiro oriundo de propinas, fraudes fiscais, fraudes tributárias, fraudes de licitação, organização criminosa, e aí se obtém valores em espécie, que é um valor que é muito mais difícil de se rastrear e que, portanto, pode ser utilizado para pagamentos de agentes públicos, para pagamentos de agentes políticos, para todos os crimes. Então, Robson, chama a atenção o fato de um advogado que deveria estar acompanhando os seus processos, estar fora do país desde abril. Vocês acham que ele fugiu da operação? Olha, não é possível formar um juízo de valor acerca dos motivos pelos quais ele deixou o país. O fato é que ele foi intimado no âmbito de processo de fiscalização da Receita e tomou consciência de que o Estado tinha conhecimento de alguma das suas grandes contratações sem lastro. Aí o juízo de valor que ele fez para sair do país é algo que lhe pertence e que não podemos antever. Doutor, foi falado ali durante a coletiva que esses dois operadores fizeram da lavagem de dinheiro suas profissões. Chama atenção bastante esse fato. Exato. Essa prática reiterada, né? Então, nessa operação são alvos pessoas jurídicas e físicas relacionadas com dois operadores financeiros. A Dirassad, já objeto de diversas outras buscas, inclusive de prisão cautelar, e Rodrigo Tacla Duran. Esses dois operadores, eles praticavam lavagem de dinheiro para várias empreiteiras. Então, dezenas de empreiteiras. E eles se comunicavam entre si. Então, o que nós vimos foi justamente década de atuação criminosa dessas pessoas e, nesse período, eles praticavam esses delitos continuamente e auferiam grandes rendimentos em decorrência deles. Então, é possível dizer, nesse contexto, por essa prática reiterada e contínua de ilícitos para diversas empreiteiras em diversos contextos criminosos, que eles fizeram, infelizmente, do crime uma profissão, e uma profissão muito lucrativa. Então, é por isso que nós precisamos modificar, aperfeiçoar o nosso sistema para tornar ele ainda melhor para o combate, para o enfrentamento desse tipo de criminalidade. É preciso que esses agentes, esses operadores financeiros, os corruptos de toda e qualquer espécie, sintam medo ao praticar a corrupção. Medo não um medo infundado, mas medo de que esses atos não só em algum momento serão revelados, virão à tona, como também ensejarão processos nos quais eles vão ser responsabilizados de fato. Doutor, você falou também que esse era um processo mais sofisticado, distanciado a origem do dinheiro. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, isso dificulta o trabalho da polícia, levar esses contratos, vinculá-los com a Petrobras, enfim? Existe uma série de formas, de estratagemas, mecanismos para se lavar dinheiro. Por vezes, os contratos falsos celebrados são vinculados diretamente ao objeto da obra. Isso normalmente acontece quando é um consórcio de empresas que executa a obra. Então, digamos que há um consórcio entre 3 empresas, esse consórcio contrata uma pessoa jurídica de um operador financeiro que não tem qualquer atividade, então aí você pode dizer, olha, aquelas 3 empreiteiras só tem um consórcio na obra X, e aí você consegue rastrear mais facilmente. Outras vezes, contudo, o dinheiro ele é distanciado do objeto da obra. Isso se dá mediante da utilização de objetos contratuais completamente dissociados da verdade. Fiscalizar
a existência ou não de processos em alguma instância decisória, proceder a uma consultoria com viés preventivo e assim por diante.